Eu tô chocada, você nem sabia que tinha isso, que se eu soubesse que tinha isso, eu tinha reduzido um Ah, pouco a minha resposta. e tu viu que rapidez, eu tô criando uma rapidez, uma perícia aqui nessas lives que, olha, nas primeiras eu também apanhei bastante, tá? Isso aí é assim, e tô apanhando ainda com algumas coisas, mas é isso aí, vamos aprendendo. Mas, Camila, tu estava falando em relação à informação, e eu achei muito legal o que tu falou quando a gente conversava, em relação à importância e o significado que tem a visita para eles, né? Que é a Sim, comunicação com o mundo exterior e a única possibilidade de poder ver fisicamente, tocar, enxergar com a realidade da família deles, né? sim, sim, retomando aí o que eu estava falando, é, a desinformação ela é muito complicada, porque eles ficam lá fechados e assim, esse negócio de olha a televisão, não olha a televisão e tal, é muito fácil para a gente que a gente tem outras distrações. Eles lá, eles não têm outras distrações, eles só tem a televisão. Então, assim, o que vai fazer a mais, né? Do que isso. Então, o que eles fazem mesmo é passar o tempo todo assistindo televisão, porque além de tudo, tinha uma particularidade lá na prisão onde eu trabalho, que era que eles ficam, as portas das celas ficam abertas nos corredores, assim. A porta do corredor fica fechada, mas a porta das celas ficam abertas. Então, eles tinham uma certa movimentação, uma certa liberdade ali dentro, que com esse negócio do Covid, eles fecharam. Então, era realmente só fechado mesmo, né? E até agora mudou isso agora, tá? Eu acho que eles liberaram, agora tá aberto de novo, porque como a gente não teve caso, eles deram uma relaxada aí nas medidas. Mas esse acesso à informação ele é muito importante, assim, às vezes pode ser muito, às vezes pode saturar, mas serve também para a gente saber como que a gente tem que fazer, né? E as pessoas que estão se importando com a gente. Então, acho muito complicado você deixar eles a Deus dará e achar que isso vai ser aceito facilmente, né? Eu não estou dizendo que eles estão certos de terem feito o que eles fizeram da maneira como eles fizeram, porque eu nunca vou defender nenhum tipo de ato violento. Porém, é compreensível o que foi feito, porque assim, eu sei que tiveram tentativas de diálogo, tentativas de ter informação e que não foram atendidas. Então, ontem não, semana passada, eu recebi um preso lá, um novo, que estava me escrevendo toda semana, e aí eu chamei ele lá e ele não tinha informação. Ele chegou na prisão no meio da pandemia, e era a primeira vez que ele estava na prisão. Então, ele não sabia nada, ele não sabia nada, ele não sabia como funcionava a prisão, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia nada, ele não tinha ninguém do lado de fora para se comunicar da família dele, enfim, que a família dele mora nas Ilhas Francesas. E aí eu fui a primeira pessoa a dar informação para ele, para explicar as coisas, assim, como que estava acontecendo no presídio, o que estava acontecendo e tal, não sei o quê, porque ele chegou, teve a rebelião, tipo, alguns dias depois, e aí tudo mudou e ele, assim, não sabia nada. Né? Então eu fui ali a primeira pessoa que deu uma informação para ele, que eu acho muito complicado de você fazer isso com as pessoas, assim, porque quando a gente não tem informação, a gente fica meio agoniado, né? E essa noção aí, que nem eu falei, essas medidas são para proteger a gente aqui do lado de fora. Mas eles que estão lá dentro, por isso até esse Uhum. assunto surgiu até porque a gente estava falando da questão, porque as pessoas falam que a quarentena é como se estivesse numa prisão e tal, não sei o quê, e os efeitos psicológicos da quarentena nas pessoas parecem com aquilo que é vivido na prisão. E eu falei que eu tinha uma dificuldade de fazer essa aproximação, porque o fundo dessa questão é muito diferente, né? Porque a pessoa está na prisão é para ela ser punida, é porque ela fez algo que deveria ser corrigido, ou enfim, deveria ser evitado, né? Mas que nunca devemos esquecer que o suposto objetivo dela, depois que a pessoa se volte para a sociedade, é... e aí ela já tem privações por si só, por essa medida, e aí também é para outra live a questão se a gente deve fazer isso ou não, mas o fato é que e a quarentena é para a gente se proteger. Então, é o cuidado versus a punição. Então, assim, se essas medidas da quarentena não forem bem explicadas, elas ficam parecendo uma punição a mais, né? A mais, além daquelas que eles já estão sofrendo. E, assim, quando você não tem nada, você ainda perde o pouco que você tinha, para alguns pode ser muito difícil de aceitar, né? E o que eu tenho ouvido é assim, mas quebraram tudo porque tinha gente que gosta de quebrar tudo mesmo, fez aquilo só para quebrar tudo e tal. Pode ser que tenha algumas pessoas realmente que estavam ali com raiva de outras coisas, que não queriam reivindicar nada e estavam lá quebrando. Pode ser que tenha. Mas assim, a gente
pegar, de repente, algumas pessoas que participaram com esse interesse para resumir todo o ato ali que foi buscando uma informação, buscando ser escutado, né? Porque depois que você tenta dialogar, você não consegue, e é o que o tempo todo a gente quer ensinar para eles, não pode ser violento, tem que dialogar. E quando tenta dialogar, não tem um retorno da outra pessoa, a única maneira que eles sabem se expressar é desse jeito, é a maneira de se fazer ser escutado mesmo, né? E é que nem eu tô falando, eu não tô legitimando o que eles fizeram, não tô dizendo que tá certo, que inclusive aí hoje teve mais um infeliz capítulo aí do sistema prisional do Amazonas, com mais uma rebelião em Manaus, para condições de vida, de encarceramento minimamente dignas. Então, assim, não era pra a gente ter que chegar nesse ponto, entendeu? Acho que para chegar nesse ponto, realmente, é porque passou, assim. E aí, como você fala, você pede para a pessoa não ser violenta, ao mesmo tempo você é violenta com ela o tempo inteiro. De N formas. Então, assim, é o que eu falo, as pessoas falam para mim assim, mas aí você é psicóloga e como é que você sente lá no seu trabalho e tal, você acha que pode ajudar a reinserir? Eu falo para as pessoas assim, gente, eu posso falar tudo o que eu quiser pro cara, eu posso fazer todo o trabalho que eu quiser com o cara, que pode ser bom, a gente pode avançar, legal e tal. Se o cara sai amanhã e ele encontra as mesmas condições de vida que ele tinha antes, ou pior às vezes, né? Ou pior, porque ainda vem com a etiqueta do antecedente. Presidiário, ex-presidiário. Exatamente, ainda bem com isso, assim, piora a situação. Se o cara no dia seguinte ele tá na rua, ele não tem o que comer, ele não consegue arrumar emprego. Então, assim, a última coisa para passar na cabeça dele é o que a psicóloga falou para ele dentro da prisão. Então, é por isso que eu falo sempre que a atuação do psicólogo, eu acho que de uma maneira geral, é uma atuação política, e quando eu falo política, eu não estou falando de partido, eu estou falando de defesa de certos modos de viver, de certas políticas públicas, porque nós somos atravessados por isso, todo mundo, quem é preso, quem não é preso. Então, assim, eu ignorar isso é ser insensível à vivência do preso dentro e fora da prisão, porque tem que saber que ele está inserido num contexto também. Então, assim, que tipo de mensagem eu quero passar? Porque quando a gente emprega já não tem trabalho em todas as prisões, né? Já começa por aí para todo mundo, já não tem isso. Quando tem, eles são mal pagos. Eles são pagos menos do que as pessoas aqui de fora. E aí as pessoas falam, mas tá preso também, né? Quer ganhar a mesma coisa de quem tá do lado de fora. Mas assim, o trabalho é o mesmo. É a mesma quantidade de horas. Então por que ele não pode ganhar o mesmo? Agora, antes da gente contratar alguém, a gente vai ver os antecedentes da pessoa e dizer se ela tem que ganhar mais ou menos. Então, quando a gente fala para o preso, porque aqui na França, por exemplo, a média que eles ganham de salário para trabalhar 40 horas por semana é 500 euros. Enquanto do lado de fora, o salário mínimo é 1.200 euros. Então, olha a discrepância que tem, sabendo que as coisas lá dentro custam mais caro do que as coisas aqui fora. Então, assim, a gente falando para eles assim, você tem que ganhar menos porque você é preso, a gente passa a mensagem de que eles são menos cidadãos que os outros. Eles são menos, exatamente. Pois é, cometeram erros, com certeza. Alguns mais graves do que outros. Né? Isso aí a gente não pode negar. Mas se a gente fala para eles que eles têm que ganhar menos porque eles estão presos, a gente passa uma mensagem que eles têm que aceitar tudo na vida deles só porque eles estão presos. Então, sabendo que a condição de apenado ela é temporária. Não existe pena de prisão perpétua no Brasil. Na França ainda tem, mas é ínfimo o percentual hoje em dia, assim, depois dos anos 90, 95 e tal, eles dão bem menos pena perpétua. Assim, tem que ser realmente uma coisa, muita coisa junta, né? Então não tem pena de prisão perpétua. Então, assim, mas aí a mensagem que você passa é essa. Você tem que aceitar ganhar menos porque você é preso. E aí, quando o cara sai, ele tem que aceitar também os empregos que pagam menos, porque ele é preso, ao mesmo tempo que a mensagem que a sociedade passa para eles é de que quem tem mais e de que quem ostenta um certo estilo de vida, certos objetos e tal, é quem tem mais valor. E aí, como é que a gente fica? Como é que eu fico frente à pessoa que está acostumada, alguns pacientes que eu tinha aqui no tráfico estavam acostumados a ganhar entre 40 e 60 mil euros por mês com tráfico. Como é que eu vou conseguir convencer o cara de que ele tem que aceitar ganhar 1.200
para trabalhar muito mais, para ser mais desrespeitado, para não ter nenhuma garantia de nada, sendo que a sociedade diz assim, pô, você tem que ganhar mais, cara. Você tem que ganhar mais. 1.200 é pobre. Então, assim, o que a gente. Por isso São que eu falo que é impostos política nesse padrões de sentido. consumo, né, a todo momento para essa pessoa. É exatamente o que tu falou. Não tem o reconhecimento de um lado e se exige do outro, né? Que ele ganhe mais, que ele faça mais, e é o que a gente estava conversando. O bom preso é aquele sempre partindo de uma lógica, claro, naturalmente capitalista, porque a gente está inserida nisso, mas é o preso que trabalha, é o preso obediente, é o preso que não levanta voz. Então, é uma domesticação quase, né? Sem perguntar para essa pessoa o que que ela quer, o que que ela precisa, sem ter essa troca. Que o diálogo é exatamente isso, a troca. De um lado se pergunta, do outro se responde, se pergunta novamente, e vão se invertendo essas posições. Então, só se impõem coisas e se exigem coisas sem dar nenhuma estrutura para isso. Né? Acho que é Pois é, e o. além de tudo, assim, eu não tô falando que o cara tá certo de querer continuar no tráfico para ganhar 60 mil euros, tá? Eu não tô falando isso também, não. Mas a questão é justamente eu trabalhar com ele essa noção, assim, por que que ele precisa de 60 mil euros, assim? Para quê? Né? Para quê? Eu não vou falar para ele não fazer. Eu preciso saber para que ele quer 60 mil euros, assim, para que serve? Qual o valor que isso tem para ele, assim, simbólico? Qual o valor na vida dele? O que isso representa, esses 60 mil euros? E por que ele não pode ganhar, por exemplo, 1.500, assim, né? Porque aí o valor que a gente coloca é nas coisas de marca, carro, restaurante e tal, né? E assim, a gente não dá para julgar o cara, porque eu não sou uma pessoa assim, eu não sou fixada nesse negócio de marca. Mas eu não posso projetar isso nele, porque essa é a maneira como ele foi atravessado pelas coisas. Então, é mais ou menos entender essa lógica, porque é essa lógica que mantém ele fazendo as atividades que ele está fazendo. E, assim, reconhecer os riscos que implicam isso, né? Porque você ganha 60 mil euros não é por nada. Você ganha 60 mil euros porque tem um risco envolvido. E aí a gente pode entrar no assunto de descriminalização das drogas e tal, né? Porque as pessoas ganham caro por isso, por causa do risco, né? Que tem de você morrer, de você ser preso, enfim, várias coisas, porque é uma atividade é, contra a lei. Então, é nesse sentido que eu falo o exercício da profissão de psicólogo é política, porque eu acho também que a gente tem que fazer essas pessoas lutarem por condições de vida melhor para elas, assim, que elas se deem conta de que, assim, as condições de trabalho são péssimas, né? Mas, assim, vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar essas condições de trabalho. Vamos tentar fazer alguma coisa para sair dessa lógica, né? Porque não é isso que o sistema prisional ensina pra gente, porque na verdade o sistema prisional não ensina nada pra gente, né? Porque ele joga a pessoa lá e aí quer que ela saia melhor. Assim, eu não sei como que a pessoa pode sair melhor dentro dessas situações. E o que eu faço, mas eu sempre falo assim, enxugar gelo, reconhecer que o meu campo de ação ele é limitado. Com algumas pessoas realmente a gente pode avançar um pouco mais, mas é aquilo que eu falei, se a pessoa sai, ela encontra as mesmas condições de vida, ou piores, assim, o que que eu posso fazer a mais para ela, né? Porque na prisão ainda tem esse conceito de temporalidade, né? A pessoa está lá por um tempo determinado. Então, eu sei que a consulta vai durar um tempo X, né? Às vezes pode ser menos, porque ele tem remissão de pena, às vezes pode ser mais, se ele, de repente, cometeu outra infração lá dentro e ganha uma pena a mais. Mas a gente sabe que tem o tempo X. E às vezes esse tempo X nem existe, porque, enfim, pode acontecer uma rebelião e mandar todo mundo embora. Mas a gente faz o que dá. E às vezes o que dá é complicado porque as mensagens que a gente envia são contrárias. Eu quero cuidar deles enquanto a prisão não quer cuidar deles, né? Então fica esse oba-oba aí. É muito difícil, então é um desafio todo dia, que eu adoro, gosto muito. As pessoas veem lá dentro como um lugar perigoso, porque tem a imagem das prisões do Brasil, exatamente, E que Camila, não é uma errado. coisa que eu ia te perguntar também, que vai nesse sentido aí que a gente está conversando, da imagem das prisões do Brasil, aqui a gente tem muito o fator da presença e da participação das organizações ou dos grupos criminosos, facções, né? Como que isso acontece, se acontece aí? Ou se Não tem algum tem. tipo de organização? Não tem. O que tem é assim, geralmente grupos que nem são
verdadeiramente divididos dessa maneira, mas a gente poderia botar tipo, como aqui tem muita a questão dos estrangeiros, né? Aí tem africano, tem árabe, tem o pessoal do leste europeu também, que é bem presente, porque tem muito tráfico que é feito nas estradas, e aí, às vezes, com um caminhão, eles são parados e aí vão presos, né? Pessoas do leste europeu, que é uma mão de obra mais barata. E aí, às vezes, eles se dividem por grupos assim, entendeu? E às vezes, em alguns lugares, dependendo da região lá, pode ter uma certa rivalidade entre, por exemplo, africanos e árabes. Mas não é algo, não é uma organização, né? Uhum. É mais uma divisão, talvez pode ser ligada às questões étnicas e tal, mas De organização criminosa, pertencimento, né? assim, estabelecida mesmo, eu não vejo isso, não. Porque a gente tem algumas falas e alguns estudos, já observei no sentido de, até antes da própria questão do PCC, que foi o grupo, a organização que inaugurou de forma organizada, tipo, se pronunciando, vindo a público e dizendo: oi, nós somos uma organização e queremos isso, queremos aquilo, não queremos aquilo, temos um código, né, de conduta. Eu já vi algumas falas de pessoas que atuavam no sistema prisional antes disso, conversar, dizer que é mais fácil tu dialogar e conversar por mais, claro, é o que tu tá falando, a gente não está legitimando as ações, mas dentro do sistema de organização e funcionamento do sistema prisional, é mais fácil tu dialogar com uma organização do que com grupos autônomos ou com pessoas autônomas Hum. no sentido do que se quer, do que se pode, o que não pode. Claro, de novo, tem uma série de outras problemáticas decorrentes disso, mas eu digo ali do tratamento prisional, que é o que a gente está conversando, né? E aí, já a gente respondendo as perguntas, a gente passou um pouquinho, né, mas tudo bem. Respondendo as É sempre perguntas, assim. é, de como que é a tua rotina quando tu chega na prisão, era uma das perguntas que nos fizeram ali antes de começar. Como que é a sessão, se tu fica frente a frente com o paciente ou se tem alguma contenção. Então, eu chego e aí a gente passa pelo detector de metais, né? Passar essa mochila, igual no aeroporto mesmo. Que é a esteira, e aí tem o pórtico, né? Do detector de metais. A gente passa por ali, depois eu tenho que passar num outro lugar para pegar o alarme, porque a gente tem um alarmezinho, e o meu cartão, que é o que faz com que eu possa passar nas portas, né? Ter acesso às portas. E aí eu vou até lá a unidade médica, e aí eu chego e, assim, às vezes meus colegas têm alguma coisa para me dizer, do que aconteceu à noite, alguma coisa relacionada aos meus pacientes. É, e aí depois eu tenho a minha agenda, né? A minha agenda programada, a gente programa com antecedência. Eu sempre negocio com eles também o dia que é melhor para eles, o horário que é melhor para eles, se eles preferem de manhã, de tarde, enfim, eu sou bem flexível em relação a isso. E aí depois eu faço os atendimentos, aí depois do almoço a gente tem uma reunião de equipe, que é para dar alguma informação, se tiver que dar, informação da penitenciária, informação de preços que vão ser liberados, que são pacientes nossos, enfim. E aí a gente tem uma equipe grande, assim, de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, assistente social, psiquiatra. Tem mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que é só isso. E aí e tem um outro psicólogo que trabalha comigo, mas ele não tá lá todo dia, ele só tá lá algumas horas por semana só. Eu sou a única psicóloga que tá lá o dia inteiro. E aí eu vejo meus pacientes e, assim, quando eu faço as consultas, eu não tenho ninguém comigo, não. Tem um agente penitenciário que é responsável lá pela nossa unidade, que controla as entradas e saídas da unidade. Mas com a gente em si, na sala, não tem. Então eu fico lá de frente com eles, tem a minha mesa, a minha cadeira, computador. Eu fico lá de frente com eles, eu tenho meu alarme, mas eu confesso que nem sempre está comigo. Eu às vezes esqueço de. Deixo ele lá com as minhas coisas, lá com a minha mochila, na nossa sala da equipe, né? Eu confesso que às vezes eu esqueço, mas assim, às vezes eu tô comigo aqui, tá preso aqui na cintura. E aí é isso, se acontecer alguma coisa, você puxa o alarme e aí o cara que trabalha lá com a gente, ele vai. Mas assim, nunca aconteceu nada, nunca nem chegou perto de acontecer, nem nesse lugar que eu tô agora, nem nos outros que eu estive também.
que era mesmo sistema, mesma coisa, frente a frente, sem ninguém. E nunca tive problema, assim, mas eu acho que é também muito ligado ao respeito na nossa relação, assim, eu trato eles com muito respeito e aí eles me respeitam também. Nunca fui xingada, nem quando eu vou na detenção propriamente dita, né? Quando eu vou nos blocos. Nunca fui xingada, porque às vezes acontece isso, né? No outro presídio de adolescente que eu fiz estágio, às vezes quando a gente entrava, principalmente por ser mulher, e aí tem muito essa questão dos árabes, né? Do machismo dos árabes, com relação às mulheres. E aí tinha várias pessoas que entravam, até gente mesmo, assim, médico, advogado, entrava lá e passava pelo pátio central, e aí as celas ficam em volta, né? Ah, xingava e tal, falava um monte de coisa machista, assim, que às vezes até a gente escuta na rua mesmo, né? Não precisa nem estar prisão pra ouvir. E eu, quando entrava, nunca ouvi um xingamento, assim, comigo. Nunca. Nunca ninguém me xingou. Os meninos sempre foram super respeitosos comigo. A gente fazia várias coisas. Jogava totó, jogava xadrez, jogava um monte de coisa. E eles nunca foram desrespeitosos comigo. Mas eu acho que é porque, primeiro que eu mostro que eu não tenho medo deles. Porque tem algumas pessoas também que gostam de sentir esse poder, assim, sobre as outras, né? E eu sempre tratei eles com respeito. Sempre que que eles me pedem uma coisa que eu não posso fazer, eu explico o que eu não posso fazer, às vezes eu mostro o que eu não posso fazer, alguns pedem assim, pô, faz um relatório para a juíza, não sei o quê, e eu não tenho nenhum contato com a juíza. Não, encontrei ela nesse dia aí que eu falei aqui, mas foi assim, para tratar justamente dessa questão, porque a gente dá um atestado dos caras que fazem acompanhamento com a gente, e às vezes eles não têm a remissão de pena, e depois ele vem bravo falar comigo que não teve remissão de pena, sendo que ele deu atestado. E aí a gente queria falar com ela justamente qual a função do atestado, né? Mas se não, eu não faço relatório para a juíza, não presto contas para a juíza, não tenho nenhum contato, não sei quando eles passam julgamento, se eles me dizem, né? Porque tem isso também, a gente não tem acesso ao dossiê penal deles. A gente tem acesso ao dossiê médico só. A gente não sabe a pena que o cara cometeu, não sabe Isso que eu quanto quis tempo, dizer. não sabe nada. A gente não sabe nada. Se o cara não me fala, eu não sei. Muito interessante Entendeu? isso, muito importante. Perguntaram também quanto tempo dura a sessão, qual é a frequência, que já falou, alguns é quinzenal, outros é semanal, né? Se É. todos os presos têm direito. Eu acho interessante isso aqui também. Eu acho que como psicóloga tem a questão da supervisão, de tu fazer a supervisão ou um acompanhamento, né? Porque, claro, essa Uhum. vivência acaba sendo bem intensa, né? E se tu faz Sim. algum tipo de acompanhamento também, achei interessante essa questão também. Então, as consultas depende, né? Depende muito. É que nem eu falei, é paciente por paciente mesmo. Tem paciente que não consegue ficar 50 minutos, e aí, enfim, em função da nossa técnica e dependendo do momento da terapia, a gente vai, às vezes, forçar um pouquinho a ficar mais, às vezes a gente vai aceitar, enfim. Então, eu sou realmente bem flexível. Tem dia que o cara começa a falar comigo lá 10 minutos, eu vejo que o cara tá cansado, que não tá muito afim de falar, mas ele quer ficar ali porque ele acha que é falta de respeito ele sair, né? Eu falo pra ele assim, cara, tá cansado. Vai, volta pra cela, não tem problema. Na semana que vem a gente se fala de novo. Assim, eu não quero que você fique aqui sem estar com vontade de estar aqui, né? Porque você já tá na prisão, já tem que se submeter a muita coisa. Então, assim, eu não quero que o acompanhamento psicológico seja mais um fardo para você carregar. Então, eu falo pra ele, você não tá afim? Volta pra cela, né? Mas tem alguns que ficam, tem alguns, meu filho, que se eu deixar também, é que nem eu, assim. Fica ali 2 horas me alugando. Mas geralmente é 40 e 50 minutos, assim. Mas depende. 40 e 50 minutos. E aí a outra questão foi... sim, se eu tenho um acompanhamento meu, né? Eu tenho um Isso. acompanhamento meu, mas é pessoal, não é a supervisão profissional, né? Porque também tem isso... a supervisão profissional que a gente faz geralmente com um outro psicólogo que não tem nada a ver, que não trabalha lá com a gente, uma pessoa externa ou em grupo, né? Que a gente faz. Isso eu não tenho, isso é uma prática que tem muito no Brasil, mas na França eu não vejo muito. Tem em alguns lugares, mas pelo menos na prisão eu ainda não vi fazerem isso. Mas eu tenho meu acompanhamento psicológico pessoal, né? Que eu já tinha antes disso, não tem nenhuma ligação com esse trabalho, mas que era meu psicólogo no Brasil. E eu parei de fazer quando eu vim para a França, mas aí quando eu comecei a trabalhar lá onde eu trabalho, eu achei que era pertinente voltar a fazer o acompanhamento com ele, e a gente faz por vídeo, né?
que eu era um pouco resistente no início, mas agora eu já estou acostumada, tá ótimo. Mas eu acho importante, assim, pro trabalho do psicólogo, né, ter isso. Eu não acho obrigatório, porque eu acho que cada um sabe de si, mas para mim eu acho que é útil. E eu gosto, assim, então não tem nenhum problema. Perfeito. Em relação à questão da informação aos presos, como que foi passada, a gente já conversou isso, que faltou essa informação oficial, né, por parte de Uhum, alguém com poder dentro do presídio, que deu até um desentendimento nesse sentido. A importância da visita também achei legal a gente ter falado, que é esse contato o único contato com o mundo exterior, porque eu ouvi muito aqui. Nossa, mas se a gente pode ficar preso dentro de casa, eles também podem ficar presos sem visita dentro do presídio. Isso eu ouvi assim, que nem bom dia, boa tarde, boa noite. Isso eu ouvi todos os dias. Ouvi, li, de tudo que é jeito que tu pode imaginar, né? E aí tu tenta mostrar para as pessoas que é completamente diferente, é o que a gente estava conversando. Eu achei interessante esse período da pandemia, do isolamento. Veja bem, interessante, que até o que eu trouxe para ti, para tu me dizer como profissional, como pessoa que atua na área. Eu achei interessante que nunca se falou tanto sobre isolamento, sobre estar recluso, sobre os efeitos psicológicos disso na pessoa, né? Tem uma outra psicóloga aqui de Paus também, e um outro psicólogo que a gente fez live, e que eles falam sobre isso, sobre essa questão que, hora, tu tá muito ansioso, daqui a pouco tu tá muito... Tem uma coisa meio depressiva, uma tristeza, enfim, essas oscilações de humor, dormir demais, dormir de menos, enfim, coisas da nossa reclusão enquanto isolados socialmente. Mas é bem como tu falaste, o pano de fundo disso é que a gente está fazendo isso pro nosso bem. Por mais que a gente esteja quase louco, pirado dentro de casa, né? A gente está fazendo isso pro nosso bem. A gente tem poder de escolha de ligar a TV no canal que a gente quer, de ligar pro pai, ligar pra mãe, fazer live, fazer não sei o quê, ver Instagram, ver Facebook, correr, fazer exercício, ouvir música que a gente quer, né? E eu achei interessante vocês trazendo essa visão de dentro do presídio, que ali eles não têm poder de escolha nenhum, né? Tudo é imposto a eles. E o que significa, qual é a extensão para as pessoas entenderem a extensão e o poder dessa visita que eles recebem, dessa presença física de um ente querido, ou do contato com uhum, um ente querido, ou com uma pessoa querida deles, ou simplesmente que seja para eles exercerem o poder de escolha deles, né? Para quem que eu quero uhum, ligar, com quem que eu quero falar, que é o que a gente tem a vontade aqui. Achei muito uhum. importante que tenha sido trazido isso. Acho que as perguntas a maioria a gente acabou já respondendo. Um colega, que acredito que seja um colega nosso, nos perguntou sobre se tu vê diferença ou o contraste em relação à aceitação do teu trabalho na França e no Brasil. Eu acredito que ele esteja se referindo a esse fato que a gente está falando, desse olhar das pessoas entenderem ou aceitarem um cuidado com o preso. Né? Que na realidade as pessoas não querem que o preso seja cuidado, as pessoas querem que o preso seja colocado no estabelecimento prisional e se exploda. É isso. Se perguntar, sair aqui na Uhum. rua e perguntar para qualquer pessoa, vão te dizer isso, né? Então, eu não sei se tem diferença, mas queria que tu nos dissesse se tu vê uma diferença de visão sobre o teu trabalho aqui no Brasil e aí na França. Sim. Aliás, você me perguntou, eu lembrei que eu acho que eu não respondi a outra pergunta da pessoa que me perguntou se tinha mulher ou não. Se tinha mulher ou Ah, não, acho sim. que eu não Ah, respondi. não, mas pode falar agora. Eu deixei para o Eu, final. de- Pode eu dei falar. uma volta, eu dei uma volta gigantesca, com certeza me perdi. Não tem, tá? É simples a resposta. Não tem, Não sei. não Tá. tem mulher. É só homem, mas eu já fiz estágio num lugar que tinha um bloco de mulheres também. E aí também são outras questões, inclusive no Brasil eu peguei também a estatística, até os crimes cometidos por mulheres são diferentes daqueles por homem, né? Das mulheres, a maioria é ligado ao tráfico de drogas. Então, no Brasil, Eu né? falei No Brasil. que Eu não fez a falo aqui porque pergunta, tá aí. É. eu não falo aqui porque eu não, é, confesso que eu não olhei por gênero, né? Uhum. Mas na outra cidade onde eu morei, e eu tive a oportunidade de visitar um presídio feminino, só feminino, e que é o maior presídio de mulheres da Europa. E é um lugar, uma construção assim, muito velha, muito antigo, assim, e quando eu falo antigo, não é anos 70, é tipo século 17, entendeu? É tipo uma parada assim, você entra, você precisa estar no filme, assim. E aí, até por causa disso, as condições são muito piores, né? Porque
muito velho, aí caindo aos pedaços e tal, tem que reformar. A questão do frio, a questão do calor é mais presente, né? Porque as construções daquela época, as construções daquela época eram completamente diferentes de hoje em dia. Então, até a instalação elétrica, você instalar aquecedor para você ligar um ventilador e tal, é muito mais complicado do que os presídios mais novos. Esse presídio que eu trabalho, ele é dos anos 90. Então, ele é um pouco mais moderninho. E aí, a pergunta que você fez aí com relação à informação, tem isso, né? Porque a pessoa, ela tá ali, ela tá presa, ok, ela sabe mais ou menos o dia que ela vai sair. Às vezes pode ser antes, às vezes pode ser depois. Mas ela sabe mais ou menos, vou ficar aqui 2 anos. Então, assim, a gente não vai ficar em quarentena 2 anos, né? A gente sabe. Pode até ser que a gente entre num período aí de alternância, que nem algumas pessoas estão falando, talvez a gente fique alguns dias em quarentena e depois sem quarentena e tal, não sei o quê. A gente tem uma incerteza por si só, né, da nossa vida. A gente não sabe, tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas que não sabem se vão perder o emprego, fora esse medo de você estar contaminado, medo de você contaminar os outros, como é que vai ser depois, se o meu time de futebol vai voltar a jogar ou não. Inclusive, eu até vi aí que o psicólogo do meu time Botafogo entrou aí, Paulo Ribeiro, uma honra, inclusive, que ele esteja assistindo, não sei se ele ainda está, mas ele entrou em algum momento. Então, se vai ter eu, por exemplo, vai ter corrida esse ano, não vai ter corrida esse ano, vai ter show. Eu vou poder ir para o Brasil visitar minha família? Não sei quando, não sei se vou poder. Então, assim, tem muita incerteza, o meu trabalho ficou incerto também, porque é isso, diminuiu a demanda. O que justifica que eu fique lá esse tempo todo que eu fico normalmente, né? Porque tem menos preso. Então, assim, eu antes estava com meu emprego, entre aspas, garantido, e agora? E agora? Inclusive, a gente vai ter uma reunião quarta-feira aí para falar como é que vai ficar a nossa atividade lá. Então, assim, tem uma incerteza por si só para todo mundo, né? E isso é super angustiante, mas a gente vive um pouco menos, talvez, essa incerteza no dia a dia do que os presos, porque tem muita gente que é presa sem esperar, por exemplo, que vai presa, né? Tem pessoas que eu já vi pessoas que estavam em casa, normal, e aí muitos anos atrás a pessoa foi julgada e aí não recebeu a pena de regime fechado. Ela recebeu o que a gente chama aqui que é sursi, né? Que é um tempo que você tem, que você não pode cometer nenhum tipo de infração, nenhum tipo de delito, porque se você cometer é direto, prisão direta. Você não tem nem julgamento, é prisão direta. E aí tem algumas pessoas que cometem infrações menos graves e que pegam esse sursi ao invés de pegar regime fechado, porque é réu primário, enfim, várias coisas. E só que esse sursi, às vezes, ele não é muito bem. Como é que eu posso falar? Ele não é muito bem. Não tem um acompanhamento muito Fiscalizado. bom. Não é muito fiscalizado, né? E aí tem umas medidas que é tipo assim, você tem que toda semana lá assinar um negócio para dizer que você não saiu do país, etc, etc. E aí tem algumas pessoas, porque não tem advogado, ou porque, enfim, não sabe como é que funcionam essas coisas, porque tem isso, né? A linguagem do direito, ela é muito difícil das pessoas entenderem, até para quem é do meio, imagina para quem não é, né? E aí, por um motivo X, a pessoa não cumpre essa medida, ou ela não cumpre da maneira que deveria, ou ela acha que acabou e aí ela para de fazer, e aí ela tá na casa dela, um dia normal, chega a polícia, bota ela na prisão. E aí, assim, tenta imaginar como que você ficaria se você tá na sua casa um dia normal, vivendo essa vida e tal, de uma hora para outra a polícia chega na sua casa com um mandato e fala, ó, você mandado, né? E aí você tá preso. E aí te leva pra. Às vezes eles nem falam isso, eles só te levam pra delegacia e aí na delegacia você sabe que você tá preso. E aí, assim, você tem um apartamento, né? Então, assim, quem vive de aluguel, e aí, como é que vai ficar? Vai pagar aluguel? Não vai pagar aluguel? Você não pode ligar pro seu proprietário. Porque para você poder ligar, você tem que dar uma conta de telefone da pessoa para que eles verifiquem que o número corresponde realmente àquela pessoa. E aí tem que esperar um tempo para ter autorização. E assim, enquanto você está nessa transição mundo exterior e mundo interno lá, as coisas são muito conturbadas. Você não tem acesso a tudo, né? E aí, assim, aluguel. Você para de pagar de um dia para o outro. Como é que o seu proprietário vai saber disso? Assim, todas as suas coisas estão dentro. Todas as suas coisas estão dentro. Às vezes você não tem família próxima de você que possa ir lá ver, que tem a chave, etc. e tal. Então você deixa o seu apartamento sem pagar aluguel para uma pessoa que também de um dia para o outro, até o proprietário não vai entender nada.
Você tem um emprego, às vezes. Aí você, também de uma hora para outra, você desaparece. Aí você não sabe se você vai ter um emprego depois. Aí você tem animal. Eu vi um cara que aconteceu isso. Ele foi preso de um dia para o outro, e o cachorro dele ficou lá dentro, sem comer, sem beber, sem nada. E ele era um cara que não tinha família, assim, não tinha nenhum contato com a família, não tinha namorada, não tinha nada. Então, assim, de um dia para o outro ele foi preso, e perdeu isso tudo. Então, assim, o cara fica lá dentro pensando nisso, tipo, meu Deus, como é que eu vou ficar? Não tem minha casa, não tem meu bicho, meu trabalho, como é que eu vou avisar pro meu chefe e tal, não sei o quê. Então, assim, isso já é uma incerteza muito grande que você tem, onde você tem muito, muito pouco ou nenhum poder de ação sobre isso. Porque são coisas que para você conseguir resolver, você precisa de uma certa liberdade de ligar, de se deslocar, ou de ter alguém que possa fazer isso para você. E nem todos têm, né? Ou porque os parentes morreram, ou porque não tem contato, ou porque está em outro país, enfim. Então, isso por si só já é complicado. E aí você adiciona a isso a questão do Covid, que é isso, né? É tipo assim, pô, eu tô aqui, ninguém veio informar pra mim o que que eu tenho que fazer, o que que eu não tenho que fazer, e ao mesmo tempo eu também não vejo que as pessoas responsáveis tomam as medidas que eu vejo na televisão que tem que tomar, então álcool gel, máscara e tal. Os agentes não têm. Então, assim, quem vem de fora? Quem pode trazer o vírus? Porque os caras estão ali dentro, o vírus não vai nascer ali dentro, né? Tem que ser alguém que venha de fora que traga o vírus para eles. E é assim, você não pode ver a sua família porque tem que te proteger do Covid. Tudo bem, você fala, beleza, tá bom, é pra mim, é pra me proteger. Mas ao mesmo tempo, o agente penitenciário que também vem de fora, não respeita a distância, não tem máscara, não passa álcool em gel, eles também não têm acesso à máscara, os próprios presos não têm acesso à máscara, que assim, eu até entendo que a situação é difícil, porque como a gente fala, nem no hospital tem, né? Então é difícil. Isso eu tive que explicar pra eles. Eu tive que falar pra eles. A psicóloga teve que falar pra eles, que eles falaram, pô, mas a gente não tem máscara, a gente não sei o que, Ana. E eu E falei, hoje gente, olha, mesmo, tá difícil, né? hoje mesmo eu vi uma publicação dos agentes aqui do nosso presídio aqui de Pelotas, que foram fazer uma intervenção, acho que até em outro estado. E é um grupo inteiro da intervenção que está com Covid. Então a gente Uhum. observa, isso está acontecendo. A gente sabe, quem está no sistema prisional sabe que isso está acontecendo. Mas para as pessoas observarem que isso está acontecendo, essa troca. Não tem muito como fazer esse controle no momento que tu não tem como controlar 24 horas por dia o agente quando ele vai para casa, entende? E por mais que ele se controle ali com máscara, isso e aquilo, a gente sabe como funcionam as coisas. A gente sabe que aqui, no presídio, por exemplo, a gente não tem. Uma das recomendações das ordens de serviço do sistema da SUSEP foi de ambientes que tenham janelas, se manter as janelas abertas. A gente sabe que tem várias janelas que nem abrem, tem vários ambientes que nem tem janela. O próprio álcool em gel. A Criergs, uma instituição aqui do Rio Grande do Sul, fez uma campanha para juntar insumos de álcool em gel e sabão, etc e tal, para levar para o presídio aqui de Porto Alegre, que é um dos mais problemáticos do nosso país. Então, a gente sabe, essa falta toda de infraestrutura que seria o Estado que deveria estar fornecendo, acaba afetando, e os presos sabem disso, estão observando que vão ser afetados. Então, é uma panela de pressão, realmente. Não é questão se vai explodir, é quando, né, vai explodir. E eu achei muito interessante que tu falasse, agora me fugiu em relação à comunicação, enfim, com as famílias. Mas, enfim, respondendo essa questão, se tu observa alguma diferença da aceitação do teu trabalho na França e no Brasil, ou se é a mesmo preconceito, não, é preso, não pode ser cuidado. Uhum. Ah, depende, viu? Assim, eu nunca ouvi esse tipo de discurso, assim, defensor de bandido e tal, que nem, ou tá com pena levar pra casa, né? Que nem é quando a Eu gente já fala ouvi. só. Ninguém tá querendo que eles fiquem num resort, gente. A gente só tá pedindo pra que eles tenham que comer e água pra beber e, tipo, não fique amontoado, né? É só isso, assim, ninguém tá, ninguém tá querendo que eles fiquem num resort. Ninguém tá querendo que não seja punido também, embora também seja outras coisas pra discutir. Mas aqui na França eu ouço muito menos isso, mas tem uma coisa cultural, as pessoas não se metem muito na sua vida.
Tem isso também. Então, é difícil que as pessoas se permitam te falar isso, assim, sem te conhecer, entendeu? Ou se não for uma pessoa que não te conhece há muito tempo. Se você fala que você trabalha num presídio e a pessoa não te conhece muito bem, mesmo que ela ache que esse trabalho não deveria existir ou alguma coisa assim, ela não vai se permitir falar isso na tua cara, assim, igual um brasileiro, né? Que a gente tem essa cultura que a gente se mete muito mais na vida dos outros do que aqui. E no Brasil, não sei nem o que falar, né? Quantas vezes eu já tive que escutar que eu era defensora de bandido, porque as pessoas entendem que trabalhar com um autor de violência é você defender ele de alguma forma. E eu sempre falo que fazer alguma coisa dessas pessoas, porque é o que eu falo, gente, você quer ou não quer, a pessoa um dia vai sair. Então, assim, como você quer que ela saia? Você quer que ela saia Exatamente. Isso igual vai ela estava antes? voltar. Esse tratamento ou destratamento vai voltar com juros e correção monetária, né? Aqui Pois é. na tua esquina, amanhã ou depois. Essa é a questão. A gente não pode prender as pessoas e jogá-las no buraco do esquecimento, Porque a né? gente fala que quer, as pessoas falam que querem que eles saiam melhor, mas assim, qualquer coisa que a gente pede que possa permitir minimamente que eles tenham uma condição um pouco melhor, a gente já é julgado, já apanha por todos os lados, né? Então, assim, você quer que a pessoa saia melhor, se é que isso existe, você quer que a pessoa saia melhor ou você não quer? Ou você quer que ela fique lá? Porque eu acho que, na verdade, a grande maioria das pessoas, o que elas querem mesmo é que eles fiquem lá, que eles morram lá. Com E assim, certeza. independente do que eles tenham feito, né? Porque eles têm a impressão de que todo mundo que tá lá estuprou 5 menininhas e é isso, sabe? Não, não é isso aí, é uma parte ínfima da população carcerária. A maioria é por delitos que não são graves. E que, assim, que eu sempre falo, né? Quando você começa a trabalhar na prisão, você aprende que ninguém tá salvo de um dia estar na prisão, né? É óbvio que tem algumas pessoas que têm mais probabilidade de ir ou não, porque a gente sabe que a polícia e o sistema judiciário são racistas, enfim, né? Pois é, e que aí, infelizmente, tem pessoas negras que têm mais risco de ir para a prisão, não porque elas cometem mais crime, mas sim porque elas são mais visadas. E a gente aprende que ninguém tá, como a gente fala aqui, né? Ninguém tá no abrigo, né? De não ir para a prisão. Então é complicado isso, né? E aí o que eu falo é o seguinte: se a gente quer que a pessoa saia melhor, se é que existe um melhor, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente fazendo alguma coisa por essa pessoa no tempo que ela tá lá, porque às vezes elas têm acesso a coisas que ela não tem do lado de fora, tipo o psicólogo, né? Tem muita gente que nunca viu psicólogo na vida, a primeira vez que viu foi na prisão, até porque custa caro. Ele pode sair de uma outra maneira. É claro que, como eu falei, tem que ter outras condições em volta, né? Para que ele também possa se inserir melhor na sociedade. Mas eu falo que trabalhar com um preso, com um autor de violência, é também proteger futuras vítimas, né? Porque se a gente trabalha com ele, a gente também está protegendo futuras vítimas. Perfeito. Então, se o cara conseguir, a gente consegue fazer um trabalho minimamente produtivo, que a gente consiga avançar de alguma maneira, a gente também está impedindo, quer dizer, impedindo não, mas a gente pode dar uma contribuição para Colaborando. que quando esse cara saia, ele não faça novas vítimas. É óbvio que é o que eu falei, o trabalho não faz milagre, o trabalho sozinho não faz milagre, precisa de outras condições em volta, mas pode ser um ponto de partida, assim, para algumas situações, pode ser um ponto de partida. Então, é também uma forma de evitar novas vítimas, a gente fazendo alguma coisa. A gente não fazendo nada é que a gente está contribuindo para que tenha novas vítimas. Então, eu acho muito complicado esse discurso, assim, de que a gente não tem que fazer nada. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas querem que eles fiquem lá para a pessoa melhorar, mas a gente não pode fazer nada para melhorar, porque senão tá com pena, leva para casa, defensor É de bandido. exatamente Então, isso. Exatamente você isso. tem que O ser, trabalhar lá triste, dentro, tem que ter fôlego. o triste é quando a gente observa, e também outra coisa, Camila, outra força aí bem importante nessa situação toda, vou falar pela realidade que eu conheço, e conheço de ir lá no presídio e ver, não de trabalhar como agente prisional ou nada nesse sentido, mas Uhum. também o descaso do Estado como esses profissionais, os nossos agentes prisionais estavam agora ano passado, com vários meses com salário parcelado, com uma série com colete, os próprios policiais militares, né?
Então, é uma coisa que a gente fala tanto sobre as más práticas que a gente observa, mas a gente também tem que falar das más condições que são ofertadas para eles exercerem o trabalho que é imposto que eles exerçam, né? Então, com colete, a prova de balas vencido, né? Com arma, umas das armas que eles usam, eu não sou expert em armamento, mas se tem estudos no sentido de que as armas que eles usam são as que mais travam, ou uma das que mais travam, que Hum. mais tem problema. Então, o próprio treinamento e a própria preparação que eles recebem, a gente sabe que é insuficiente. A nossa polícia é uma das que mais mata, mas é uma das que mais também morre e que também mais se suicida e que mais tem problemas psicológicos, psiquiátricos. Então, a gente observa um grande descaso do Estado com essas pessoas Uhum. que estão na linha de frente do combate, ou enfim, o que se tem o que se diz vulgarmente linha de frente do combate à criminalidade. Quem sabe que o combate à criminalidade vai muito além disso, né? Mas as pessoas que estão na rua, digamos ali para a hora que o bicho pega, realmente, né? Então, a gente sabe do grande descaso do Estado também com esses profissionais. E aí, ao mesmo tempo, se eu também estou recebendo um grande descaso do Estado, eu também não vou fazer o melhor trabalho. Eu também não quero que o preso, e a gente tem o professor Chiesa, que eu já vi ele falando aqui de Pelotas, grande estudioso nessa área de execução penal também, ele fala sobre isso. Que a gente tem sempre essa máxima de tentar nivelar o preso da pior situação que um trabalhador honesto poderia estar na sociedade. Então, o preso tem que estar sempre pior do que a pior situação do trabalhador honesto, né? Então, que ele não pode receber o que as pessoas têm por regalias, né? Que essas coisas mínimas que a gente pede para a dignidade deles, para o cumprimento da pena, as pessoas têm por regalias e benefícios, que a gente até evita aqui o uso da palavra benefício, né? Mas que tipo, são coisas que são impraticáveis da gente conversar no dia a dia. Então, é uma série de forças que estão aí nessa situação que acabam causando esse tensionamento, né? E como é delicado a gente operar no meio dessa situação toda. Até como, por exemplo, a gente entender quando a gente chega num flagrante ou para atender o preso, que a pessoa que está olhando ali, a gente, vamos chegar lá, chegou a pessoa para a defensora de bandido, vamos dizer assim, como a gente estava conversando, né? E aí eu que estou aqui defendendo a sociedade, tenho meu salário parcelado e tenho um limite de recebimento por mês e tenho uma estrutura péssima para trabalhar e etc, etc e tal, né? Então é muito delicado. A gente não pode se alienar também dessas situações, desses outros protagonistas da questão penal e da execução penal, né? Mas, Camila, eu acho que sim, para a gente não começar a terceira live, pelo menos Não, não é hoje, melhor parar. pelo menos não hoje, vamos deixar depois marcada, que a gente já está estourando aqui de novo o nosso tempo, adorei. Nossa, pelo amor de Isso, Deus. Eu nem que isso jantei é, ainda. exatamente. Que isso é sinal que a gente tem bastante coisa para falar. Que bom, eu fiquei muito feliz de ter te encontrado, muito feliz mesmo. A gente vai falar muito, vamos trocar muito áudio ainda. Fiquei muito Sim. feliz também com as participações que a gente teve aqui durante o tempo inteiro, principalmente da Sim. dona Sônia. Ela foi a pessoa que eu Ai, minha mais avó! É minha avó! ouvi, principalmente da dona Sônia, foi a pessoa que eu mais adorei a participação dela. Então, assim, agradecemos muito. Vou fazer o meu encerramento e depois passo para Camila. Camila, tu queres pontuar alguma outra coisa antes da gente conversar, da gente terminar? Não, eu acho que a última coisa que eu tenho para falar só é que as visitas elas vão voltar agora para os presos a partir do dia 11, né? Porque a gente vai começar o desconfinamento aqui. E aqui eles dividiram o desconfinamento por regiões, né? E aí, regiões vermelhas, amarelas ou verdes. E aí, as vermelhas é onde vai ser mais rígido e a verde é a que é mais tranquila. E aqui tá verde. Então, eles vão retomar as visitas, uma pessoa por preso. Antes era 4, né? Normalmente são 4 que podem receber.
uma pessoa por preso com obrigação de usar máscara, manter distância, lavar as mãos antes e depois, enfim, todas as regras que a gente já tem para lá de fora. E outra coisa só que eu queria falar é que, assim, a luta, né, da causa carcerária, ela não impede outras lutas. E ela não diminui outras lutas, né? Então, quando aqui na França, o discurso que tem muito é assim, mas na prisão tá assim, mas também lá nos asilos também tá desse jeito. Mas, Exatamente, assim, gente, a exatamente. gente pode lutar a gente pode lutar pelos dois, até porque o financiamento não é o mesmo. Um é Ministério da Justiça, o outro é Ministério da Saúde. Então, assim, a gente pode lutar pelos dois. Quando eu busco condições mais dignas para os presos, não quer dizer que eu quero que os idosos, que eles se ferrem, né? Eu não estou falando em nenhum momento disso. Então, assim, no Brasil, quando a gente pede condições dignas durante o encarceramento, sabendo que não existe esse negócio de humanização do sistema judiciário, do sistema penitenciário, porque a prisão por si só é violenta, então a gente pode lutar por isso ou lutar por outras coisas. Assim, ninguém está falando que o preso tem que ter regalia, que o preso tem que ter como é que fala? Não é benefício, mas assim, que tem que ter vantagem em relação às outras pessoas, né? Porque tá preso, né? Boa coisa não fez, então tem que estar lá. Não, 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 não. Ninguém leva em consideração as Hoje, injustiças, enfim. hoje Então, assim, ainda, é uma causa que é para todo mundo, porque as pessoas vão sair da prisão um dia, quer a gente queira, quer não. E se a gente tivesse que guardar todo mundo na prisão, ia ser sinistro, porque não ia ter lugar, ia ter que construir prisão pra caceta, mais do que já tem. E assim, eu até trouxe aqui, porque tem muitas pessoas que se pautam pela economia, né? Então, já que as pessoas gostam de economia, eu trouxe o custo de um preso por ano, né, para o Estado, né? Então, assim, de um preso não, da população carcerária inteira. No Brasil, que nem a gente falou, 755 mil, num ano são 21 bilhões de reais, porque um preso custa, em média, 2.400 reais para o Estado por mês. Né? Então, assim, olha quanta coisa, né? Olha quanto dinheiro a gente está aí gastando com o preso para manter ele ali dentro, né? Que a gente poderia, de repente, estar aplicando em outras coisas ou de uma maneira mais eficiente, né? E na França é 2 bilhões 303 milhões por ano também, com a população carcerária de 72 mil que tinha antes. Então, assim, já que a gente não é defensora de bandido, então a gente também pode defender a economia, né? Porque o custo que tem para o Estado, imagina se não soltasse ninguém, ia custar mais caro ainda. exatamente, Camila. Todo um conjunto de fatores que não desagrega a nossa luta e o nosso debate, só nos favorecem, né? Nesse sentido, é que a gente sabe que tem vários outros fatores, vários outros pontos que não são unicamente científicos ou criminais para as pessoas, criminológicos, perdão, para as pessoas se colocarem contra, né? Um grande fator de desinformação, uma grande conta de preconceito e de uma série de outros interesses também que existem por trás dessas coisas. Mas, Camila, aí agora eu vou fazer o encerramento, então. Agora sim, mandando também um beijo aqui para a Andrea, né? Eu não vi que era a mãe, porque eu achei que era tua irmã pela foto, tá? Foi por isso que Olha, fala isso não. quero me corrigir aqui com a Andrea, então, tá? E para a Não fala família isso que o Lu falou. Manda um beijo para a família. Então, um beijo para a família. Gente, adoramos a participação de vocês. Tenho certeza que a Camila muito mais, né? E assim, Camila. Muito obrigada, vamos marcar a próxima, já está marcada. Obrigada a todo mundo que participou, que assistiu. E aí mandem também mais sugestões de conversa para a gente trazer para a próxima. Vai ficar gravado, as duas lives vão ficar gravadas e depois eu disponibilizo no YouTube. E aí eu mando para Camila o link. Tá bem, Camila? E aí eu vou deixar para te tá, dar o teu tchau agora. tá bom. Eu queria agradecer a você pela oportunidade, pelo convite. Foi muito bom. Eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho, né? Porque é o que eu amo fazer, é o que eu sempre quis fazer, e agora eu tenho a oportunidade de fazer, então é um privilégio, é uma honra para mim fazer o que eu faço. Eu sou muito feliz todos os dias fazendo isso que eu faço, né? Não é pelo dinheiro, com certeza, porque se fosse, não era para eu estar lá. Então é por amor e ter a oportunidade de falar isso para outras pessoas, assim, para mim é incrível. Eu te agradeço por disponibilizar esse espaço para mim, agradeço as pessoas que assistiram, né? Tem muitos amigos meus aí, pessoas da minha família assistindo.
que já não deve aguentar mais eu falando de prisão, porque eu sou mó palestrinha, só falo disso. Ah, E mesmo assim, eles estão aqui 2 horas assistindo a gente falar de prisão, assim, mas é importante, né? É importante a gente falar. Então, muito obrigada a todos, obrigada pela participação, obrigada pelo, pelos te amos, pelos beijos, pelo orgulho e tudo mais. Mas é a minha função, né? A minha função é meu desejo de falar disso também. Então, muito obrigada. então tá, Camila. Vou encerrar aqui, vou disponibilizar a live, vai ficar salva aqui no perfil, e depois a gente baixa e põe pro YouTube também. Ah, tá mandando a gente sorrir, acho que é pra um print. Vou tirar um print também, não. A gente tem que obedecer as Vai, pessoas que Jaque, estão vai, Jaque. assistindo, né? Tá bom. Vai, Jaque. Tirou, Jaque? Pronto. Tem que ser rápido, tá? Senão ficou salvo. Depois a gente tira, então. Então tá, a gente tem que obedecer o nosso público, né, Camila? Pelo amor de Deus. Tá? Poxa, então, a gente faz a próxima aí e espero que as pessoas continuem participando também nas Tá próximas. bem. Um grande beijo. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Eu te agradeço. Tchau.